Olá, bom dia. Hoje vamos continuar aqui nossas conversas sobre linguagem escrita, este momento que vivemos. Hoje vamos conversar com a Patrícia Barbosa, que é atriz e poeta, e tem trabalhos que, enfim, ela trabalha com a poesia entre Brasil e Portugal e também no palco. Vamos falar com ela sobre este trabalho com a palavra aí, atravessando o Atlântico. Esperar a Patrícia entrar. Avisei ela aqui que eu entrei, deixa eu ver. Sim, chegou. Oi, Nuno. Quanto tempo? Olá, Paula. Oi, Patrícia, tudo bom? Oi, então, tudo bem? Consegues ouvir-me bem? Sim, eu tô te ouvindo, mas tá travada a imagem. Ah, ok. Vamos só um instantinho. Tá. Se você estiver no Wi-Fi, é melhor sair do Wi-Fi. Sim. Não consegues ver? Não, eu te escuto, mas a sua imagem tá travada. Ok. Dá-me só um instantinho a ver se consigo resolver de outra forma. Está bem. Vou sair e voltar a entrar. Ok? Tá bom, a gente espera. Esperando aqui para ajustar a imagem aí. Ela vai sair do Wi-Fi. Então esperemos um pouquinho. Faz tempo que não acontece essas coisas, né? Mas é do ao vivo. É assim. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre a questão da poesia entre Brasil e Portugal e também os fatos de que eles levam as poesias para o palco, se quiserem já ir fazendo perguntas, eu vou anotando. Se Deus quiser, vai dar certo. E agora? Oh, agora foi. Ia fazer-te uma surpresa, porque apareci assim no mergulho do Atlântico. Como é que está, Paula? Oi? Bem, você. Também, também. Obrigada por você estar aqui. Nada. Eu. E, e aí, bom, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho que enfim, seu grupo faz com essa questão aí da poesia, né? Eu queria começar perguntando para você como é que surgiu a ideia, né? Qual foi esse interesse de vocês juntarem poetas portugueses e brasileiros nos projetos que vocês realizam, né? Ok, Queria começar um pouco por aí. ok. Eu acho que a ideia surgiu já há muito tempo, porque a maior parte do grupo trabalhou num projeto lusófono. Tínhamos muita interação com dramaturgos brasileiros, textos teatrais brasileiros. Então foi um bocadinho essa junção do nosso gosto por poesia ao nosso percurso, por assim dizer. Nós estivemos envolvidos 11 anos no projeto lusófono, portanto houve uma troca muito grande entre os dois países, não é? Por assim dizer. E surgiu o projeto da poesia, e continua a surgir os projetos da poesia muito por essa ligação, muito por este conhecimento. Patrícia, tá bem cortado. Quando você vai para frente, para trás, você tá com fone, alguma coisa que você vai para frente, para trás, o som vai junto assim. Não sei o que, talvez se você ficar talvez mais perto do Deixa-me celular ou não sei. tentar ver se me consegue ouvir melhor. É, Se calhar se eu falar um bocadinho. quando você fica mais perto, fica melhor. Você pode falar de novo que não deu, não sei se vocês ouviram, eu não consegui entender. Então estava a dizer-te que grande parte do nosso grupo esteve envolvido num projeto lusófono. E houve muito essa troca
entre Brasil e Portugal de textos e de teatro português e brasileiro. Foi um bocadinho por aí que conseguimos fazer esta troca e trabalhar e ir conhecendo também. Não sei se me estás a ouvir melhor. Não. Ok. Dá-me 2 segundos que eu vou entrar no telemóvel, se calhar é mais fácil, ok? A Silvana tá falando que tem uma espécie de interferência, a gente não fica, não dá para ouvir. Okay. 2 minutos, vou entrar no telemóvel, será mais fácil, tá? Tá bom, como te falei, o celular, o Instagram é então. bem melhor. Gente, vocês vão ter que esperar um pouquinho, que tá ruim. Ao vivo às vezes acontece, né? Bom, só para contextualizar um pouco, a Patrícia tem um grupo que trabalha com a poesia entre Brasil e Portugal. Eles fazem um trabalho não só com a poesia, mas também levando a poesia para o palco. Eles fazem espetáculos que misturam essas poesias dos dois lados do Atlântico, aí, como a gente gosta de dizer. E aí junta muita gente para falar sobre essa... Falar não, né? Para pôr em ação a palavra poética. Então, a ideia... Vale a pena esperar, né, Nuno? O Nuno conhece bem português também, e trabalha com teatro, né? Então, a ideia é essa, a gente conversar por que essa ideia de juntar, né, poesia portuguesa e brasileira. E a gente vem conversando aqui com alguns portugueses, aliás, Nuno, a gente podia conversar também. E aí a gente está vendo aqui que tem muito projeto que junta os dois países, né? Eu acho que isso é uma recorrência aí nesse momento que a gente vive, que é muito interessante. Outro dia veio trabalho com a Patrícia no projeto, não sabia. E aí outro dia veio o Ricardo conversar com a gente aqui sobre essa questão. Ele disse que durante muito tempo, até a década de 90, né, era muito difícil, assim, essa questão desse trânsito aí entre Brasil e Portugal. Brasil, na verdade, tinha muito mais trânsito lá, principalmente por conta das novelas, o que pode parecer engraçado pra gente, mas isso acontecia bastante, né? Tanto que, como eles falam aí, né, esse português brasileiro. Ela voltou. Hoje tá um pouquinho complexo para a Patrícia entrar, né? Tava feliz porque há muito tempo não dá problema nenhum aqui de conexão. Vamos aguardar um pouquinho de paciência. Acontece às vezes, cada vez menos, mas acontece. E aí eu estava dizendo que esse português brasileiro, para eles, é mais conhecido por conta das novelas e das músicas. Do que o português de Portugal, que a gente tinha menos intimidade, né? Mas acho que isso que esses... Oi, conseguimos! Agora parece que sim. Agora o som tá ótimo. Não dá para entrar pelo computador. Ok. Só pelo celular. Os telemóveis são sempre os telemóveis. Bom, vamos retomar agora no começo. Eu te perguntei como é que começou essa história de vocês fazerem esse projeto com poesia entre Brasil e Portugal, né? Por que juntar essas duas poéticas aí? Uhum. Então, começou porque grande parte do grupo da Polo Voz trabalhou muitos anos num projeto lusófono. Recebíamos vários textos teatrais, muitos deles do Brasil, e essa troca, esse conhecimento acabou por nos fazer despertar um desejo de pegar na poesia, que era algo que nós sempre quisemos trabalhar, e tentar fazer uma troca com o Brasil. Daí surgiu o projeto Chá da Poesia, que estiveste envolvida também, com a Drica, por exemplo, a Drica Neri, que também é uma excelente dramaturga.
E surgiu um bocadinho por aí, por essa troca de. Foram 11 anos num projeto em que houve sempre muitos textos, houve muito contacto, muito conhecimento, e foi um bocadinho essa troca e essa ligação que quisemos trazer para o projeto do Chá da Poesia. Uhum. E esse projeto lusófono que você falou era um projeto de teatro, né? Então, na verdade, o teatro levou vocês para a poesia e daí vocês levaram a poesia para o palco, né? Porque não só é um projeto de poesia, como é um projeto de poesia encenada no palco, né? Exatamente. Esse projeto lusófono que você falou, que muitas pessoas do grupo estavam inseridos, que projeto é esse? Como é que ele enfim, fez vocês aí trabalharem com português nesses dois pontos aí, né, no Brasil? Ok, o projeto chama-se, ainda existe, já não estamos ligados a ele, mas ainda continua. É um projeto mensal de leituras encenadas, com textos de vários países, muitos deles, lá está, do Brasil. E são leituras encenadas que acontecem todas as quintas-feiras, as últimas quintas-feiras do mês. Portanto, foi essa envolvência e a cada mês termos um autor diferente, um texto diferente, um conhecimento diferente, que nos fez querer ter o desejo de pegar na poesia, que era algo que já vinha de trás, foi algo que nós sempre timidamente escrevemos, não é? E foi um bocadinho pegar nesse desejo e, ok, agora vamos transformar isto, como é que isto seria em palco? Como é que poderíamos levá-lo para o palco? E foi esse o desafio, já trouxe-nos esse desafio. Deixa eu só te perguntar o nome você falar um pouquinho desse nome desse projeto que ainda é tão longevo, ainda existe, né? Uhum. O projeto chama-se Salve a Língua de Camões. Projeto do William Gavião, né? Exatamente, William Gavião. Tá. E aí, então, a partir desse projeto, que, enfim, né, 1 milhão de autores e tal, por que levar a poesia para o palco, né? O que tem na poesia que você acha que pode ser interessante de se ver no palco? Por que vocês decidiram levar essa linguagem, que teoricamente não é uma linguagem cênica, e como é que faz para trabalhar essa linguagem para que ela caiba, digamos assim, no palco, né? Como é que vocês trabalham a questão da encenação também? Ok. Então foi assim, nós pegamos basicamente em muitas coisas que estavam esquecidas, muitas coisas que fomos escrevendo, e quisemos fazer ali uma junção dos nossos textos com textos brasileiros, com poetas brasileiros. Então acabamos por fazer pegamos no texto primeiro, fizemos uma história, porque o chá da poesia são 4 mordomos que servem um chá e servem a poesia. E eu acho que a linguagem da poesia pode ser tudo o que existe, não é? Tanto a música, como aquilo que nós lemos, como coisas que se possa fazer artesanais, tudo isso, no meu entender, para mim, é poesia. Para mim, leva-me para a linguagem de poesia, é uma coisa já muito, muito marcada. E no Chá da Poesia nós quisemos fazer isso mesmo, mostrar às pessoas que é possível a linguagem da poesia estar em tudo. E então cercá-las de uma forma agradável e mostrar que é possível a poesia estar em cada coisa. O Chá da Poesia foi um projeto que envolveu música, dança, o artesanato. Nós fizemos todo o espaço onde nós fizemos. Era tudo construído por nós. Portanto, as mesas onde as pessoas se sentavam, foi trazer um bocadinho o público para aquilo que nós consideramos que é poesia, que é exatamente a junção de todas estas artes, no fundo. O Chá da Poesia quis mesmo mostrar às pessoas que a poesia mantém-se viva, a linguagem da poesia está viva, é possível. As pessoas que acham que não sabem escrever ou que não têm aquele dom para a poesia, fazer realmente alguma coisa, algum trabalho maravilhoso, como foi o chá. O chá juntou a ti, Paula, juntou a Drica e juntou-me a mim também com algumas das minhas poesias, timidamente,
juntou o Nuno Monteiro, que nós tratamos por Nuno Malela, é um nome artístico. Também com o Nuno é uma pessoa, é uma pessoa que me acompanha já há muitos anos. Vimos dos dois de uma área que é a música, e também por isso quisemos ter a música presente no nosso chá da poesia. Portanto, o nosso percurso já vem entre as palavras, entre a música, entre o teatro. Estivemos os dois presentes no projeto Salve a Língua, portanto, foi o culminar, se calhar, de tudo aquilo que vinha de trás e que fomos aprendendo e que fomos partilhando. E é isso, acho que a poesia pode estar presente em todas as coisas e qualquer pessoa, por muito timidamente que seja, pode escrever e pode dar a conhecer aquilo que sente de uma forma escrita, de uma forma poética, no fundo. O Nuno está dizendo que recorda-me de um verso da poeta Natália Correia que diz que a poesia é para comer. Exatamente. E aí, vocês levaram isso um pouco ao pé da letra, né? Eu queria que você contasse Sim. um pouquinho o que era levar para a mesa o chá e as poesias. Você dava um cardápio ali com as poesias para as pessoas? Como é que era essa parte mais da dinâmica, né, desse trabalho? Nós arriscamos a fazer uma encenação de poesias, desta junção de poesias, dentro de um centro comercial, que é um espaço que não é poético por si só. Nada poético. Nada poético, é um espaço de venda, não é? Mas foi um dos primeiros locais que nos apoiou e que quis ver este projeto inserido dentro do centro comercial. E acho que o nosso grande desafio foi transformar um corredor de um centro comercial num salão de chá. E era esse um dos nossos grandes objetivos. Era que as pessoas entrassem no nosso salão de chá e pensassem mesmo e sentissem mesmo que aquilo era um salão de chá onde se ouvia poesia. Então, todo o espaço foi decorado por nós, todos os envolvidos tiveram o seu trabalho e tiveram trabalho tanto a nível de escrita como a nível de fazer as coisas, de dicas para a encenação. A encenação ficou ao meu cargo, posso dizer que foi o segundo projeto que eu encenei, que me arrisquei também a encenar, portanto o chá da poesia foi uma data de riscos no fundo. Então o público entrava por umas cortinas feitas de folhas de livros e tinham à frente deles umas mesinhas onde se podiam sentar, que eram todas decoradas também com folhas de livros já antigos, em que a Triarte, que foi uma nossa uma colaboradora nossa, que pegou em madeiras e fez as mesas. Portanto, tudo aquilo foi feito por nós para que as pessoas se sentissem num salão de chá, e acho que resultou, porque houve muitas pessoas que achavam mesmo que aquilo era um salão de chá dentro do centro comercial. Portanto, foi tudo feito ao pormenor, nós servíamos o chá, cada mesa tinha chás disponíveis para as pessoas poderem beber e ir comendo uns bolinhos, uns docinhos, enquanto no palco havia 4 mordomos, que era eu, o Nuno, a Julieta e a Raquel, 4 atores, que ao longo das vossas poesias foram mostrando que tudo pode ser poesia. Nós tocamos alguns instrumentos, o Nuno ficou a cargo do piano, eu fiquei a cargo da flauta transversal, houve momentos de dança, houve momentos de música e houve sempre uma troca de vozes, uma repetição de vozes e uma troca essencialmente do vosso trabalho escrito e do nosso também neste lado. Uhum. E aí eu queria te perguntar, você que, enfim, trabalhou no projeto de teatro que juntava brasileiros e portugueses também, trabalhou nesse que é com poesia, né? Então você tem aí já um tempo no trato com essa língua nesses dois lados do Atlântico. O que você vê, assim, Patrícia, de semelhanças no trato com a língua, de diferenças? O que você percebe nesse trato com a poesia e com o teatro contemporâneo? Entre essa língua falada de maneira
parecida e ao mesmo tempo diferente, né, por nós. Assim. E aí eu queria que você falasse tanto de forma quanto de conteúdo. Como é que você vê esse trato da língua na poesia e no teatro entre nós? Eu acho que somos muito parecidos, no fundo. Né? Realmente é a mesma língua dita de forma diferente, sim, sem dúvida. Mas eu acho que a nível de escrita, pelo menos para mim, não sei se foi por trabalhar tantos anos e estar habituada já a ler-vos de uma forma diferente, não é? Sem ser o português de Portugal. Mas acho que somos muito parecidos e é fácil de entender, tanto a nível de sentimentos, de emoções, aquilo que vocês nos querem transmitir quando escrevem alguma coisa. Lá está, na altura, no projeto Salve a Língua, nós fazíamos, entre aspas, a tradução para português de Portugal, não é? Sim, mas já era, ao fim de um certo tempo, já era automático. Portanto, nós já líamos e mentalmente aquilo já se transformava muito facilmente. Portanto, a nível de conteúdos também acho que muitas vezes somos parecidos, porque vamos buscar aqueles temas mais fortes, mais emocionais, por assim dizer, mais íntimos. Eu trabalhei, por exemplo, uma das primeiros textos que arrisquei fazer encenação foi o Natureza Morta, do Mário Viana, que já foi em 2018, e li aquele texto uma primeira vez e foi uma coisa imediata de gostar da densidade que tinha aquele texto, que também tem uma escrita poética, e daí querer trazê-lo para palco, e daí acho que acaba por o nosso trabalho ir sempre dar à parte poética, à forma como se escreve, e acho sinceramente que os dois países irmãos são muito parecidos nessa forma de escrita. Uhum. E quando você fala que traduzia para o português de Portugal, o que essencialmente tinha nessa tradução, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Carlos T para uma revista eletrônica, a revista Pessoa, e eu escrevi, né? E aí teve umas críticas de uns portugueses dizendo, mas você não devia ter traduzido. Eu pensei, nossa, não traduzi, eu não tenho como escrever em português de Portugal, né? Não sei como é que eu faria isso. É um pouco isso, assim, o que essencialmente, qual a diferença essencial quando você fala que faz essa tradução, né? Eu acho que é a nível de expressões, há expressões muito características, não é? E mesmo nós, para tentarmos dar algum corpo a isto, embora fosse uma leitura encenada, teríamos que perceber qual era o objetivo mesmo daquela expressão, daquela fala. E como vinham textos de muitos sítios diferentes do Brasil, acabámos por apanhar coisas que nós não fazíamos a mínima ideia o que é que seria. Então requeria um trabalho de, ok, que região é isto, o que é que isto realmente quer dizer, como é que nós podemos dar corpo enquanto atores a algo em que nós não estamos habituados, não é? A ver ou a sentir ou a saber até qual é mesmo o significado disto. Não é? Há coisas muito, principalmente expressões do interior, que para nós, entre aspas, não nos fazem sentido, não é uma realidade nossa, não é? Então, eu, quando falo a nível de tradução, é nesse sentido, de expressões, no fundo. Uhum. Então, na verdade, você está dizendo que são palavras, expressões, digamos assim, mais esporádicas ali no texto, mas que tem uma estrutura, então, da língua. Acho que foi o Ricardo Cabasso e outras pessoas com as quais eu conversei que disseram que até, sei lá, década de 90, mais ou menos, não tinha tantas, digamos, essa vivência do português do Brasil, né? Aí, que essa dinâmica de troca vem se apurando nos últimos anos. Sim. Você sente isso, que quando você, sei lá, era criança, essa língua não era tão próxima, a mesma língua, né? Nossa forma de falar não era tão próxima. Você sente que houve uma aproximação? Se sim, quando isso se deu?
também já me disseram muito de novela, que isso trazia a língua do nosso acento para próximo de vocês. Como é que você vê essa questão dessa aproximação das nossas formas de falar? Então é assim, na altura, quando eu era criança, há muito, muito tempo, não é assim há tanto tempo, mas o que mais nos chegava aqui de imediato eram duas coisas. Era as telenovelas, logicamente, que era muito imediato e havia um consumo de telenovelas. Eu penso que ainda exista, mas eu não gosto de telenovela. Na altura era o mais imediato, era a telenovela e a música. E a música de variedíssimas formas. Pelo menos na minha vivência, eu como sempre tive a música muito presente, no fundo, porque o meu pai é músico, foi músico, tocou trompete durante 40 anos. Lindo. Os meus irmãos acabaram por seguir também um bocadinho a área da música, todos eles, somos uma família de 6 irmãos. Nossa, falou todos eles, quantos irmãos? Todos eles. Seis. Caramba. Seis. Todos são músicos? Todos seguiram a área da música. Não começaram nesse percurso, depois foram para as variantes, eu fui para teatro, por exemplo, todos eles seguiram outras variantes, mas a música sempre esteve muito ligada desde criança, não é? E então lembro-me e ainda ouço muitas vezes, e também aí está um ponto que faz a ligação com a poesia, Chico Buarque, por exemplo, Osvaldo Montenegro, portanto, tudo essencialmente músicos e poetas brasileiros que nos chegavam dessas duas formas mais imediatas. Eu penso que agora, pronto, redes sociais e esta facilidade em contactarmos, como estamos aqui a falar hoje, traz também o teatro de todo o mundo numa troca muito mais rápida, por assim dizer. Portanto, é muito mais fácil agora querermos montar algum espetáculo e termos um meio de internet para poder chegar ao autor, pesquisar o autor, portanto, fazer todo um trabalho que se calhar antigamente era muito mais complicado, não é? E daí também as telenovelas serem o que mais de imediato se consumia. Eu penso que agora já não é assim, pelo menos do universo que me rodeia, está tudo muito mais ligado à vertente da escrita, pesquisa-se muito mais autores e dramaturgos brasileiros e de outros países, portanto, acho que a troca é muito mais rápida e direta nesse sentido. Você trabalha com grupo, né? O Nuno está aqui, enfim, tem outras pessoas. Como é que é poder escolher textos? Você falou do texto do Mário Viana, você falou dessas poesias que vocês vão selecionando para fazer parte. Como é que é? E também acho que cada um vai lendo um pouco de um jeito, né? Acho que talvez as expressões dos textos, digamos assim, essa tradução seja um pouco comum e tal. Mas como é que é essa seleção e esse trato com a palavra em grupo, né? Uma coisa é como você lê, como você enxerga aquilo, como é que uma dinâmica, vocês leem juntos e selecionam, como é que vocês fazem essa questão? Posso-te falar no caso específico do chá da poesia. Nós lemos muita coisa para chegar àqueles, penso que foram 30 poemas que compuseram o chá da poesia. Lemos em separado, o Nuno, que está aqui também, tem muito hábito de ler a poesia, vários autores, eu também. Acabamos por, neste processo, descobrir outros autores e autoras, principalmente, que não sabíamos que existia e acabaram por chegar a nós de uma outra forma. Amigos de amigos de amigos de amigos que conhecem e que sabem que escreve, e foi o caso, por exemplo, da Liliana Pinto, que é Liliana Ribeiro, desculpa, que é uma poeta também, que reside agora em Lisboa, e ela escreveu um livro que é o Histórias para Meninas Distraídas, que é este que eu tenho aqui. Título bom. Histórias para Meninas Distraídas. Título ótimo, né? Muito bonito, muito bonito.
que tem uma escrita muito cotidiana. E foi um bocadinho nesse tema que também nós pegamos no chá da poesia. Portanto, tudo aquilo que nós lemos e que fomos escolhendo, fomos vendo, o Nuno escolheu parte das coisas, depois mostrava-me, e essa troca foi muito engraçada. Nós podermos ler em separado e depois dizermos, olha, eu acho que este e este, e depois juntar-nos em grupo, juntar o grupo todo, que na altura fomos quatro mordomos, e a Teresa da Triarte, que trabalhou a parte mais artesanal do projeto, e juntarmos e lermos e conseguirmos achar ali um fio condutor para contar uma história. A história essencialmente do chá tinha a ver com as despedidas, os sentimentos, as despedidas, as coisas que às vezes escrevemos e temos medo de mostrar, não é? Foi muito por esse lado que se construiu o chá da poesia. E tem o que você vê de similar, né? Porque você trabalha com teatro e também com a poesia, né? O que você vê, como é que vocês veem essa questão das linguagens em si, das proximidades, das diferenças entre as linguagens, né? Por exemplo, sei lá, são gêneros literários imagéticos, né? O que une, como é que vocês enxergam essa questão dos gêneros com os quais vocês trabalham, né? E transformam, né? Como você está dizendo, para colocar a poesia no palco não é simplesmente pegar a poesia e colocar lá. Tem que escolher, daí você tem que criar uma narrativa. As coisas bem ou mal têm que se concatenar, né? Queria que você falasse um pouco dessas diferenças, das proximidades e como é que é transformar também poesia em um gênero teatral, né? Um gênero do palco. Uhum. Pareceu-me, não sei se foi, lá está, por toda a vivência e por todo o trabalho que se foi fazendo anteriormente, e toda a ligação que tivemos sempre, pareceu-me uma coisa muito natural, no fundo. A linguagem da poesia, nós queremos transformá-la em algo que se visse, em algo que se comesse, lá está, como disse o Nuno há bocadinho, em algo que se bebesse. Foi tudo. Eu, quando pensei no chá da poesia, no projeto em si, ainda nem sequer tinha um nome propriamente, eu tinha uma imagem na cabeça e é assim que eu funciono muito. O processo criativo mesmo de escrever acaba sempre, ou quase sempre, por ser uma imagem. E a imagem que eu tinha era realmente ver o público próximo de nós e ver o público dentro de um salão de chá. E foi exatamente isso que depois conseguimos transportar para palco. E foi também uma descoberta, eu acho, tentar perceber como é que podíamos levar a poesia, não aquela poesia que fosse declamada, não é? Aquela poesia rígida, declamada, com aquele. Como antigamente se fazia, muitas vezes. E havia bastantes declamações antigamente, e eu acho que isso se perdeu. A poesia acabou por se perder ali um bocadinho, deixou de existir esses encontros. E o projeto sempre foi. Só fazer um parêntese, essa questão da poesia declamada, você falou que a poesia se perdeu um pouco por conta dessa forma dela ser dita, é isso que você falou? Sim, eu acho que ela teve sempre aquele estigma de ser uma coisa declamada, de quando, por exemplo, quando eu falo de poesia a pessoas que não estão ligadas ao teatro, vejo sempre aquela reação de a poesia é aquela coisa tão chata, tão declamada, tão pesada, e no fundo não é nada disso, no fundo são palavras, são conjuntos de palavras, são sentimentos, são coisas que tu sentes. E se realmente mostrares ao público isso de uma forma próxima, não é? Porque o facto de no chá da poesia estarmos, o público estar sentado, não havia um palco, portanto nós estávamos ao nível do público e nós muitas vezes entrávamos para dentro do salão de chá, essa proximidade com o público, com a palavra, com o sentimento, com o trabalho da ator até, faz com que tu percebas a poesia de uma outra forma e que se calhar, e vi na cara das pessoas, de bastantes pessoas até no público, que não estavam à espera. Eles estavam à espera de uma coisa que fosse rígida,
Né? estivesse no palco, sim, fosse tudo muito cuidado, tudo muito. E nós tentamos transformar isso de uma forma, eu acho que muito pura, porque, porque foi transformar as vossas palavras e as palavras de todos os que escreveram o texto em nossas, como realmente naquele momento fôssemos nós a falar diretamente para quem estava sentado. O Nuno está falando aqui, penso que tudo parte da centralidade da palavra e o sentimento que nós descobrimos na palavra e dar-lhe forma. Acho que ele está falando um pouco do que eu te perguntei, dessa similaridade, enfim, entre poesia e teatro, né? E aqui o Tri Arte Atelier, que você falou que trabalhou com você também, né? Está falando, a Patrícia faz muito bem o trabalho de unir a linguagem diferentes numa só, unindo as várias... tá ruim aqui de as várias imagens que lhe surgem, né? Então, era um pouco disso que eu queria que você falasse, acho que os dois estão falando um pouco sobre isso também. Essas similaridades, enfim, como é que você enxerga a questão da linguagem da poesia e do teatro, né? Elas são, sei lá, elas se unem de que forma que elas se diferenciam, porque por mais que você tenha transformado a poesia em um espetáculo, né? É poesia e é teatro, você tem que transformar, você tem que buscar uma narrativa, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre a questão das linguagens. Sim, eu acho que a questão do teatro esteve sempre presente na forma como construímos o texto, como pegamos na junção dos textos, como construímos um fio condutor da história, no fundo. Isso para mim foi a parte mais teatral. Depois a parte da poesia, eu encaro a poesia como uma linguagem normal. Eu não faço essa distinção da poesia. Para mim é uma linguagem normal, é uma linguagem quase cotidiana, no fundo. Portanto, juntar essas linguagens, o teatro, que me é familiar, a poesia, que também me é familiar, com a música, por exemplo, foi um processo muito, muito natural. Como te disse, surgiu com uma imagem e para mim fazia todo o sentido que estas duas linguagens não fossem diferentes, não houvesse um choque entre elas. Houvesse sim é quase como tu fazes um bolo, pões os vários ingredientes e no fim aquilo vai dar um bolo à partida delicioso e tu esperas que assim seja, não é? Portanto, foi um bocadinho cozinhar isso e moldar devagarinho até surgir a ideia ou a imagem que eu tinha em primeiro plano. Você falou um pouco que as pessoas que não são até da área, né, falam, poesia é algo declamado, é algo difícil, é algo muito complicado, chato. Né? Você falou, a poesia é como se fosse uma linguagem cotidiana para mim. Mas não é a linguagem cotidiana, né? Você não sai falando de maneira poética todo dia de manhã, imagino que não. Então, entre essa coisa muito declamada... Não. Entre essa coisa muito declamada e muito, digamos, que fica acima, né? E essa linguagem muito cotidiana, muito lá no chão, tem algo aí no meio, né? Que meio que é esse? Que poesia que é essa? Como é que você define? Como é que você, digamos, define ou conta dessa poesia que fica entre essa coisa de antigamente, né? E essa linguagem do oi, bom dia e tal, que não é exatamente poética, né? Como é que a linguagem... Que lugar é esse que a poesia mora, né? Para mim é sempre um mundo à parte, não é? É um mundo que eu gosto de trazer e tenho um bocadinho de dificuldade às vezes em mostrar aquilo que escrevo, entre aspas, acreditar naquilo que escrevo, ou se os outros vão vê-lo da mesma forma que eu vejo. Mas sim, são duas linguagens muito diferentes e acho que nesse meio, falando agora em transportar isso para palco, existe o trabalho de ator e existe aquela transformação natural que o ator consegue fazer quando pega num texto. Eu quando peguei no texto do Chá da Poesia, não o encarei como um texto de poesia, encarei-o como um texto de que há um personagem e o personagem vai absorver aquele texto e vai transmiti-lo, vai transmitir tudo aquilo que aqueles sentimentos, aquelas palavras estão escritas, que estão ali, não é? Portanto, acho que nesse meio, falando, lá está, em levar isso para palco, acho que é muito por aí, pelo trabalho de ator e por essa vontade que tens em juntar as coisas, em
em mostrar às pessoas que pode não ser uma coisa chata, pode ser uma coisa diferente apenas, e que pode ser uma coisa que está presente em tudo. Para mim a poesia está presente em tudo. Está presente na música, está presente em várias coisas. Portanto, e de manhã, não existe poesia, é impossível existir poesia de manhã. Mas ela está lá, de facto ela está lá. Que bom que aí já é 3 da tarde. Que aí já é 3 da tarde. Mas é um bocadinho isso. Não, pode não existir, ou tu podes não haver, mas para mim ela está lá. Tu abres a janela e ela está lá, a imagem está lá, aquilo que realmente importa no fundo está lá. Tu é que não vês porque estás apressada para ir, para fazer, e não vives, no fundo. Eu acho que a poesia é isso, a poesia é vida. Bonito. Você falou bastante aí de ter 6 irmãos e todos serem músicos, o seu pai ser músico, e imagino que casa bacana é essa. E de pôr isso no espetáculo, enfim, e também da música brasileira ter te moldado um pouco, né, aí, junto com a música portuguesa. Queria que você falasse um pouco dessa questão da poesia na música também, né, como é que você falou do Chico Buarque, né, que escreve lindamente, enfim, como é que essas coisas se unem, enfim, se conectam para você, essa linguagem poética com a qual você também tem bastante intimidade, e a questão da música, né? Elas estão pelas letras, você vê poesia também numa música que não tem letra, como é que você vê a poesia na música? Sim, há muita poesia em música que é instrumental apenas. Portanto, há ali, tu consegues perceber que, ou pelo menos quem for minimamente atento, consegue perceber que os instrumentos também falam, também produzem uma data de sentimentos, uma data de alguma coisa que te toca exatamente como a poesia o faz. Portanto, eu lembro-me e pensava na nossa conversa há uns dias e lembro-me de descobrir uma coisa que eu nunca tinha pensado, que foi, quando era criança, gostava muito de ler, porque sempre tive uma influência tanto dos meus pais como a minha avó, e hoje é o dia dos avós, portanto era impossível esquecer que foi a pessoa que me ensinou a ler e a escrever antes de eu ir para a escola, portanto é uma presença muito, muito forte. E é engraçado que eu lembrei-me de um pormenor que acho que nem sequer nunca tinha pensado sobre ele, que é o facto de tu pegares num CD de música, tirares aquele livrinho e começares a ler as letras. E eu fazia muito isso quando era criança. Para além de tudo aquilo que eu via, não é? Dos instrumentos, da voz, do cantor, se houvesse, eu tinha essa curiosidade por pegar no livrinho e ver a palavra escrita e ver a poesia, porque há músicas que têm uma escrita e uma poesia fenomenal. E também há outras, claro, e também a minha formação é mesmo em música, é mesmo muito à base da música clássica, portanto, quase toda ela instrumental apenas, e daí ter realmente tu ouvires algum instrumento e perceberes que ele também fala. É uma conversa, é quase uma conversa entre pessoas, não é? Há silêncios, há nuances, há toda uma poesia por trás, há uma troca por trás, tanto dos músicos, que também exprimem sentimentos como os atores, também lhes dão corpo e dão forma, portanto, todas estas linguagens, a música, a poesia, o teatro, no fundo acabam por se unir, não é? Acabam por... O processo por trás é praticamente o mesmo, se formos a pensar bem, não é? Temos sempre alguém que tem que fazer aquele trabalho de tornar a música minha, tornar a poesia minha, tornar o texto meu para o poder canalizar e para poder mostrar aos outros, não é? Bonito, a Renata falou que lindo. E o Tri Atelier que disse que uma vez você enviou para ele ou para ela, não sei, um poema que escreveu enquanto ia a pé para o trabalho. Então, o que eu estou entendendo disso
você está contando um pouco é achar, né, por exemplo, levar a poesia para um centro comercial, é achar a poesia indo a pé para o trabalho, é ver a poesia brotar aí numa música, nem que seja mesmo instrumental, enfim, pelo que eu estou vendo, na verdade a poesia vai ligando os elos, o teatro, a música, né? E tá aí no seu dia a dia, nem que seja indo a pé para o trabalho, você consegue ter esse olhar para ela, né? É muito, eu acho que é uma coisa engraçada porque o meu processo de escrever é uma coisa muito natural. Eu fico sem escrever durante muito, muito tempo e acho que vou absorvendo, mesmo não percebendo que estou a absorver, vou absorvendo imagens, normalmente é mais imagens até do que música, mas vou absorvendo aqui e ali e quando começo a escrever, eu tenho que escrever logo. Portanto, eu tenho que escrever quando me só que nem vem... você. Quando me vêm as palavras à cabeça, eu tenho que ter alguma coisa onde possa escrever. Gosto muito de escrever, obviamente, em papel, caneta ou lápis, mas às vezes não é possível. E esse foi um dia em que não era possível. E então o telemóvel, lá está, mais uma vez serviu de notebook para tomar umas anotações. Mas a escrita é muito rápida, portanto, tudo aquilo que eu penso tem que ser obrigatoriamente escrito na altura, porque se não for, quando eu for a pensar sobre o assunto já perdi, eu depois preocupo-me com as vírgulas e com os pontos finais e com tudo o que é gramático, mas no final, a ideia tem que ir imediatamente para um papel. A Thalita está falando espreitem o blog, o Livro Negro da Minha Alma, que é o blog no qual a Patrícia escreve as poesias dela. Telemóvel, só para quem não sabe, é o celular, né, em português de Portugal, que eu acho muito, muito bacana, porque é bem literal, né, um telemóvel, não é um celular. Eu queria voltar um pouquinho naquilo que você falou anteriormente, que eu gosto muito ainda de comprar CD, e gosto muito que você falou de livrinho, chama encarte, né, não sei se aí também chama encarte, aqui no Brasil chama encarte, chama encarte. Porque as músicas, por isso que eu gosto do CD também, quando o músico pensou naquilo, tem uma música depois da outra, ela também forma uma narrativa, né, Patrícia? É como se aquele CD tivesse uma narrativa pensada pelo músico, né? Quando a gente ouve ela de maneira... cada hora uma música, a gente não entende essa historinha que é contada, essa narrativa do álbum, né? Eu queria pensarmos bem, acaba por ser, o álbum acaba por ser a história, não é? O texto teatral, e cada música é um ato, cada música é uma cena. Portanto, acaba por ser um bocadinho assim também, lá está. As linguagens outra vez a misturarem-se. Sim. Você falou um pouco da imagem, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão, porque eu sempre vejo similaridades entre a poesia e a dramaturgia, basicamente também na questão da imagem, que são imagéticos, né? Porque a dramaturgia presentifica muito a palavra e a poesia não tem essa obrigação, né? A poesia pode voar, né? Mas são duas linguagens muito imagéticas, né? Você falou isso, de que as imagens vão entrando e a partir delas você escreve. Queria que você falasse um pouco sobre a questão da imagem nas duas linguagens, nas três, que é a música. Se calhar pegando um bocadinho na questão do livro negro, o livro negro não foi algo que surgiu nos últimos anos, é uma coisa que me acompanha já há muito tempo. Desde, salvo erro, 2002. Portanto, era uma coisa literal porque era realmente um livro que era negro, e eu não gosto da palavra um livro preto, não me soava bem, não me soava poético. Então o livro negro acabou por ser o nome que eu dava àquele livrinho que me acompanhava para todo lado. Portanto, era ali que eu escrevia, quando estava a fazer formação em teatro, que escrevia o que é que se ia passando, escrevia poemas, escrevia uma data de coisas. E engraçado que depois na questão do blog eu lembrei-me disso e fui buscar então o livro negro, porque sempre me fez sentido que assim fosse. Recorda-me a tua questão, que já fui divagando entretanto.
sobre a questão da imagem nessas diferentes linguagens, né? Que eu acho que junta um pouco aí a poesia com a dramaturgia, muito na questão de serem linguagens imagéticas. Né? Sim. Lá está, a linguagem imediata seria o livro preto, por exemplo, e na minha questão poética foi sempre um livro negro. Portanto, as duas estruturas têm sempre várias imagens, mas a poesia é quase como tu escreveres de uma forma diferente. Não dizeres, ok, eu tenho uma mesa de vidro preta. Não me diz muita coisa, não é? Mas se calhar podes dizer, eu tenho uma mesa com um vidro que é translúcido, que me deixa ver o chão, que debaixo deste chão pode estar inúmeras histórias das pessoas que vivem debaixo disto, não é? Portanto, é uma forma diferente, mas todas elas são pautadas por muitas imagens, de facto. Acho só que a poesia consegue descrever de uma forma melhor, não sendo imediata, mas consegue entrar no teu imaginário de uma forma peculiar, de uma forma diferente. Tu não tens a visão daquilo que eu estou a ver de imediato, mas consegues lá chegar de uma outra forma, com outros dados, sendo descrita de uma outra maneira, no fundo. E agora, nesse momento que a gente está vivendo aí, tão doido, né? Como é que vocês estão? Vocês têm projetos? As pessoas conseguem encontrar o trabalho de vocês? Fala um pouquinho como é que vocês estão gerenciando esse momento e quais são os projetos, como é que vocês estão fazendo nesse momento? É um momento muito, muito difícil, tem muitas restrições, começamos agora também a perceber isso, como é que é possível fazer, como é que é possível levar peças para o palco agora. E é muito difícil, Paulo, é muito difícil porque grupos pequenos ou grupos que não sejam conhecidos, que não tenham uma estrutura formada, bastante formada, ou há muitos anos, não têm margem para conseguir levar coisas a palco neste momento. Portanto, atravessamos já uma crise, não é? E então temos que modificar um bocadinho isso. Eu lembro-me que tinha um professor, que era o Roberto Merino, que é um grande mestre, autor chileno. Eu entrevistei ele para a revista Pessoa também, Roberto Merino, uma graça. Ok. Sim, muito peculiar. E ele dizia-nos sempre, eu lembro-me que quase todos os dias ele dizia-nos que para fazer teatro não é preciso nada, precisamos de nós mesmos. E eu tenho pensado muito nessa questão, neste momento, porque de facto não temos nada a que nos agarrar neste momento, portanto é preciso fazer, é preciso investir se calhar de uma forma diferente, de uma forma audiovisual, de uma forma de streaming. Há muitos atores, cantores portugueses que estão a apostar nesta troca em streaming. Portanto, acho que estamos a tentar percorrer um caminho também semelhante, tentar ver o que é possível fazer para já, ver como é que as coisas vão evoluir, porque com a chegada do inverno não fazemos a mínima ideia como é que isto vai estar, não é, por aqui. Mas já se começa a ver algumas coisas a voltarem a palco devagarinho, mas com muitas restrições, com muitas normas, para tentar manter as coisas minimamente estáveis, que infelizmente também não estão. Portanto, acabamos por começar com outros projetos, não esquecendo o chá que foi programado, o chá da poesia foi programado de ser um projeto anual. Portanto, eu espero voltar a ele ainda este ano, nem que seja um cheirinho de um chá, porque gostava mesmo que fosse um projeto marcante e é um projeto muito importante para nós, porque a linguagem da poesia está sempre muito presente, lá está, como dizíamos há bocado, no dia a dia, na rua, por todo lado. Mas começamos com outros projetos. Tenho um personagem que é o gato Charlie, que é um gato assim muito irreverente. E criamos agora um canal de YouTube também, vamos começar a experimentar um bocadinho estas
estas linguagens diferentes, criar coisas para crianças também. Aventurei-me mais recentemente a escrever, ainda estou a escrever uma história para crianças. É a primeira vez que o estou a fazer, com o personagem do Gato Charlie. E vai muito também de uma forma poética, não é? Portanto, eu utilizo essa forma para escrever, é um livro de ação, no fundo, e que quero tocar em várias coisas, em várias temáticas. Uma delas é a pandemia. Esta história começou exatamente por causa da pandemia, mas a minha imagem é quase como é quase como um Stephen King que faz histórias intermináveis. E eu tenho-me apercebido disso. Eu tenho-me apercebido disso, não com aquele peso todo que tem o Stephen King, nem pensar, mas é engraçado como nós pensamos numa coisa, pensamos na pandemia e de repente já vêm outras coisas que vão surgindo e a história envereda ali por caminhos, vai enveredar, já está a enveredar por um personagem com autismo. Eu trabalhei também alguns anos com meninos autistas e que me ensinaram bastante, portanto é uma temática que eu quero mesmo pegar e dar visibilidade também. E tirar um bocadinho, como fizemos da poesia, tirar aquela ideia de que o autismo é alguma coisa grave, ou que é alguma coisa que não é normal, entre aspas, porque há muito este estigma ainda sobre as crianças com autismo. Portanto, este livro quer mesmo fazer um bocadinho com o que fiz com o chá. Tirar essa imagem da cabeça das pessoas. É uma pena que a gente tem 4 minutos, não vai dar para entrar nesse assunto, que seria interessantíssimo de saber como é que era esse seu trabalho, né? Só para a gente terminar aqui, você está no Porto, né? Sim, cidade do Porto. Que é uma cidade, né, que é pura poesia, né? Tá na minha janela, né? Das cidades mais lindas do mundo, linda, que eu amo. Então, eu acho que tem um pouco isso também que você está falando, né? Dessa relação de vocês com esse espaço, que é pura poesia também, né? Que nesse momento não pode se dar, né? Então, eu acho que é ressignificar um pouco também essa questão do espaço, né? E como você falou, como o Merino falou, o teatro, a poesia tá em nós, né? Eu acho que essa é talvez a grande lição do momento, né, Patrícia? Sim, sim. E eu acho que mesmo este estado que nós vivemos, esta pandemia, fez muito com que as pessoas se virassem para dentro, se virassem para aquilo que realmente queriam fazer antes de terem que seguir uma carreira qualquer que não era aquela que ambicionavam. E é engraçado que todos nós nos viramos para a arte, todos nós nos viramos para aquilo que realmente queremos fazer. E também veio muito essa questão de as pessoas estarem em casa a escrever, começarem a escrever. Conheço imensas pessoas que escrevem e não têm e não querem mostrar, não é? Foi um bocadinho o processo que eu passei no início também. Eu também não queria mostrar, aquela vergonha, aquela timidez, no fundo. E acho que esta pandemia, uma das coisas boas, ou se calhar a única coisa boa que trouxe, foi as pessoas perceberem que a arte é importante, que a arte faz sentido e que é muito necessário dar apoio aos artistas e olharmos para o lado e perceber que não há dinheiro, não há meios, mas há vontade. E quando há vontade, qualquer coisa é possível de ser feita. Portanto, acho que a pandemia trouxe isto ao de cima e espero que seja por aí também. Bacana, eu não consigo escrever na pandemia, mas que bom que muita gente consegue. A Silvana falou que adorou a live, parabéns. A Renata mandou coraçãozinhos. O Nuno tinha falado que nem que seja um chazinho, né, bem pequenininho, mas alguma coisa vai sair. Certeza. Eu te agradeço por ter vindo, Patrícia, conversado com a gente, contado um pouquinho dessa história. Ficou no ar essa questão desse trabalho bonito que você também faz. Uma outra vez a gente conversa sobre ele. Claro que sim. Obrigada eu por teres entrevistado e boa sorte nas tuas próximas lives. Tenho gostado de ver. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que veio. Até amanhã. Estou aqui às 11 da manhã de novo. Tchau. Tchau.